Oi, gente, então, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou fazer meio por cima sobre o que aconteceu. É, Nessa época, um pouquinho antes da Primeira Guerra, todo mundo queria a liderança política e econômica da Europa, né? Todo mundo tava querendo liderar ali, ser uma grande potência. E uma das coisas que foi bastante marcada nessa época foi o nacionalismo, porque as pessoas elas começaram a ter amor pelas suas origens, sabe? Então, assim, é importante lembrar que o nacionalismo é diferente de patriotismo. Porque o patriotismo é quando você tem amor à pátria e amor aos símbolos do país, tipo a bandeira e essas coisas. Agora, nacionalismo é diferente, é quando você tem amor pela história do país, você sabe da onde o país veio e você tem amor por isso. Enfim. E a indústria, foi depois da Revolução Industrial, então a indústria estava crescendo, 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 e ela precisava de cada vez mais de matéria-prima. E eles viram que a África tinha bastante matéria-prima não explorada, então eles tiveram a ideia de dividir a África. Só que o que aconteceu foi que a Alemanha, ela estava tendo um crescimento econômico muito grande por conta das suas indústrias. Então, aqui eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu antes da guerra, detalhadamente, para entender mais ou menos, né? O que aconteceu foi que a Alemanha, ela estava querendo criar uma estrada de Berlim, que passaria... qual é o nome daquela cidade que eu esqueci? Ela passaria pelo território alheio, mas era. Ah, ela ligaria Berlim até Bagdá. Então, essa estrada de ferro, ela ajudaria os alemães para transporte de mercadorias. E o que acontece é que isso enfraqueceu os países ao redor, né? Porque se eles já estavam crescendo bastante, tava deixando até a Inglaterra para baixo, né? Eles estavam crescendo mais que a Inglaterra. Então, se eles tivessem essa estrada de ferro, eles iam conquistar tudo, porque só faltava isso para eles conseguirem o que eles queriam. E acontece que o Império Russo, ele era contrário à construção da estrada de terra, porque poderia prejudicar a sua navegação. A Inglaterra também era contra essa estrada de ferro, porque poderia prejudicar a sua economia. O Império Austro-Húngaro e os russos, eles desejavam tomar a hegemonia dos austríacos e acontece que ficou nesse embate, né? Ficou, tipo, a Alemanha querendo isso e aí os outros países meio que afligidos por causa disso. Então, tudo tava meio que interligado. Tem alguns países que eles vão se ligar a outros para eles conseguirem o que eles querem. A estrada de ferro, ela era muito importante porque ela ligava até a maior fonte de petróleo do que existia, né? Que era do Oriente Médio. E isso impulsaria muito o crescimento da indústria, né? Então, aqui os países eles já estavam praticamente tudo preparado para acontecer a guerra, como se fosse um campo minado, que tava todo mundo já com o gatilho pronto, assim, só faltava alguém pisar para que tudo se explodisse. Então, aqui vai falar como tudo começou. Tinha Francisco Ferdinando, ele era tipo alguém importante lá do trono e quatro estudantes armaram tipo de um atentado contra ele quando ele foi entrar no território que era contra ele, não sei qual era Sarajevo, que era uma cidade balcânica. Então, quando ele entrou nesse território, esses quatro estudantes prepararam esse atentado. Só que acontece que esse atentado não deu certo. Então, um estudante, pra não dizer que tava tudo perdido, foi lá e atirou e matou ele. Então foi aí que começou a guerra. Isso foi tipo um estopim, porque eles mataram uma pessoa que era do país oposto, que tava em rivalidade, né? Então acontece que a Sérvia queria enfraquecer o Império Austro-Húngaro, que esse Francisco Ferdinando aqui,
ele era como se fosse um príncipe do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro estava planejando, junto com os russos, um projeto de pan-eslavismo, que acontece que era tipo uma. Eles queriam fortalecer o Império Austro-Húngaro. Eles iam fazer tipo o grande império, que eles iam construir várias coisas, iam juntar a Rússia com não sei quem, enfim. E aí o que aconteceu foi que os austríacos declararam guerra contra a Sérvia. Ou seja, por conta desse atentado que aconteceu aqui, né? Aí tem uma observação que é, tipo, você tinha que saber que era um país balcânico, porque o que aconteceu nas guerras aqui foi que o príncipe lá, ele tava numa cidade balcânica, não sei o que lá, o quê. E aí a Sérvia, que estava sendo. Tava em minoria ali, porque os austríacos tinham declarado guerra à Sérvia. Então a Sérvia, ela pegou e ela se juntou com os russos, que eles declararam guerra à Áustria. Então a Sérvia se juntou com os russos e declarou guerra à Áustria, que tinha declarado guerra à Sérvia. Não sei se deu pra entender, mas é tipo isso. Então o que aconteceu foi que foram formadas alianças, porque tava todo mundo assim, a favor de uma coisa, tinha gente a favor de uma coisa e tinha gente a favor de outra. Então eles resolveram juntar, fazer acordos com países, né, e se aliar a alguns. Vou então aqui falar um pouquinho das tríplices. O que aconteceu foi que a Alemanha, que era a causa central ali, né? A Alemanha estava junto com a Itália, que a Itália depois mudou de lado. A Itália estava em cima do muro. Então a Alemanha se juntou com a Itália, com a Áustria e a Hungria e formou a Tríplice Aliança. Aí a França se juntou com a Inglaterra e com a Rússia, e a Rússia tinha se juntado com a Sérvia porque eles queriam pôr eslavismo, mas eles criaram a Tríplice Entente. E essas tríplices na Alemanha tava contra a França e a Inglaterra, porque esses dois não queriam aquela estrada de ferro lá, né? A Rússia tava contra a Áustria-Hungria e o Turco-Otomano, mas a Rússia ela tava contra a Áustria-Hungria porque ela tinha se juntado junto com a Sérvia, e a Sérvia tinha sido declarada guerra. Ai, pera, a Sérvia ela tava em guerra junto contra os austríacos. E aí, então a Sérvia estava junto com a Rússia. Enfim, né? A Sérvia estava junto com a Rússia contra a Áustria-Hungria. A guerra aconteceu o seguinte: teve duas fases da guerra, a guerra de movimento e a guerra de trincheiras. Porque a população estava certa de que que eles já iam ganhar, já estavam contando com a vitória e eles estavam achando que ia durar praticamente uns 3 ou 4 meses no máximo a guerra. Mas na verdade acabou durando uns 4 anos, né? Enfim. E aí na primeira, que foi a guerra de movimento, eles avançavam. Então eles avançavam, eles estavam indo lá com toda a garantia que iam ganhar e tal. Só que aí chegou uma hora que eles estavam juntos um com o outro. Tipo, tava o inimigo aqui e eles aqui. Estavam, tipo, os dois assim, grudados. Então não tinha como eles batalharem, né? Sendo que eles estavam numa época que tinham altos investimentos de industrial. Então eles tinham bastante armas, tinha uma que foi o gás mostarda e várias outras armas assim que eram bem potentes. E aí depois, como eles não conseguiam mais avançar, eles cavaram buracos que foram chamados de trincheiras. Então aconteceu a guerra de trincheiras. Que eles não conseguiam mais cavar, então eles cavavam buracos. Então eles puderam, né, lançar suas armas químicas e não sei o quê. Quando tava chegando mais perto, terminando a guerra, meio que ninguém tava mais aguentando a guerra, ninguém mais tava com esperança de ganhar, ninguém sabia o que ia acontecer dali pra frente. Essas trincheiras eram péssimas porque ali tinha doenças, porque tinha mortos morrendo ali, porque a pessoa morria e ficava ali no buraco, né? Não tinha meio o que fazer. E aí, os outros países começaram a entrar na guerra como ajudando em medicamentos, enviando médicos, ou tipo, enviando submarinos para ataques navais, essas coisas.
Aqui que a Itália mudou de lado, porque a Itália tava, tipo, de stand-by, assim, sabe? Tipo, ela tava só. Ela dizia que era daquele lado, mas na verdade ela tava ali só no papel ali. Então ela mudou, porque ela não tinha compromisso com ninguém, então ela mudou. Aconteceu que a Tríplice Aliança, ela perdeu, mas a perda não foi por causa da guerra em si. Foi porque aconteceu que tudo piorou, né, com a guerra, porque a economia caiu, o comércio estava péssimo, então tava todo mundo quebrado, então a Tríplice Aliança acabou perdendo. Só que com a perca da Tríplice Aliança, muitas coisas foram evoluindo, sabe? Depois da Primeira Guerra, a psicologia ficou mais avançada, foi aí que apareceu Freud, não sei o quê. E aí a medicina também ficou mais avançada, porque depois da guerra tinha pessoas que ficaram paraplégicas e tal, então eles precisavam avançar suas tecnologias para atender essas pessoas. A cirurgia plástica começou aí, porque muitas pessoas foram atacadas por bombas, então precisava corrigir, né? E isso aí. O que aconteceu também foi que os Estados Unidos, depois disso, como a Europa estava totalmente quebrada, ela não tinha. E a Europa era uma potência assim, mundial. Então, a Europa que enviava produtos para o mundo todo. Então, os Estados Unidos ocupou o lugar da Europa. Agora, quem é a potência principal é os Estados Unidos. Os Estados Unidos nasceu aí. E depois da guerra, óbvio que ia ter alguém ia sair prejudicado, né? Os países perdedores iam ser prejudicados. E aconteceu o Tratado de Versalhes. Teve outros tratados também, que eu não lembro mais o nome de cabeça, mas teve alguns outros tratados. E aconteceu que foi em Paris. Eles assinaram um contrato que foi o fim da guerra, né? Entre aspas, porque esse final não finalizado foi o que aconteceu, foi o que deu para acontecer a Segunda Guerra, né? E eles declaravam a Alemanha como, tipo, como se ela fosse culpada de tudo. E eles tiraram as armas, eles diminuíram os exércitos, eles falavam que só podia ter 1.000 soldados, alguma coisa assim. Eles não podiam ter tanques, eles não podiam ter mais as terras da África e eles não podiam ter mais minas de carvão. E sem contar da multa que eles tiveram que pagar para os países vencedores, né? Que a Alemanha já estava totalmente quebrada. E isso piorou ainda mais a Alemanha. Por isso que ela ficou brava e fez a Segunda Guerra Mundial. E é basicamente isso. Não tem mais o que falar. Eu acho que ficou meio. Não sei se ficou meio confuso, mas é isso. Qualquer dúvida me chame.